Oi, tudo bem? Eu quero começar te perguntando, o que Deus acha de governos opressores? Não é de hoje que em todo o globo nós temos governantes que são opressores. Homens e mulheres que deveriam governar bem o povo, mas que na verdade fazem coisas erradas e que estão bem longe de Deus. Inclusive, alguns até falam em nome de Deus, mas agem de maneira totalmente oposta a isso. No capítulo 3, Deus vai condenar a opressão vinda de cima, a opressão vertical feita pelos governantes. Ele até compara no verso 4 com crianças. Ele diz que os governantes parecem crianças. E essa imaturidade dos governantes é vista há muito tempo. No verso 12, por exemplo, vai dizer assim: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. Então, ele está fazendo uma crítica à desqualificação dos governantes. É só para você entender, a Bíblia ela não é machista, inclusive isso é um bom tempo para a gente falar um outro dia. Mas para a cultura da época, as mulheres jamais poderiam assumir a função. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, os meus governantes são pessoas que não deveriam estar no trono. É como se dizem, olha, eles não têm qualificações para estar no trono. Nem criança e nem mulheres na época poderiam assumir o trono. Então, é isso que ele está falando. E nós não temos também assim, né? Líderes e governantes que não possuem qualificações para estarem naquela cadeira. Outra coisa que ele vai condenar também é a má postura desses governantes em relação a uma questão moral. Eles roubavam o povo. No verso 14 vai dizer: o Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossa casa. Então, o que eles tinham de riqueza era de roubar o povo. Muito comum que nós temos visto hoje também. E por último, no verso 15, ele vai condenar uma outra postura dos governos da época. Diz assim: olha, que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres. Ele faz uma pergunta: o que tem em vocês que dá essa vontade de esmagar o meu povo? Então ele está condenando a crueldade dos governantes. Então, 3 pontos aqui que você precisa entender. Ele condena a desqualificação para a função dos governantes, a questão moral deles roubarem o povo e a crueldade deles em relação à liderança do povo. Olha, nós vemos essas 3 características também nos governantes de hoje. E parece que, embora tenha passado muitos anos, as coisas não mudaram por aqui, né? Mas seria injusto se a gente não citasse o verso 5, porque no verso 5 ele condena uma outra opressão que era vista também no reino. No verso 5 vai dizer assim: olha, entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. Pois é, não são só os governantes que cometem falhas, as pessoas também cometem. Na verdade, eu sempre digo que os nossos governantes são reflexo do que o povo é, porque eles são representantes nossos, nós que escolhemos essas pessoas. Então, eles são como nós, né? Infelizmente. Já naquela época, o povo oprimia uns aos outros. É possível que você condene os governos, mas você faça também como eles. A gente também rouba, a gente também mente, a gente também tira do outro aquilo que é direito. Enfim, o reino está com sérios problemas. E Deus tem a solução. No verso 10, ele diz assim: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Sabe? Aqui Deus anuncia que vai fazer justiça. E ele vai considerar as obras de cada um, dos governantes e das pessoas, do povo e dos líderes também. Mas aqueles que são justos, aqueles que fazem boas escolhas, aqueles que são corretos, esses estão bem com Deus. Porém, aqueles que não são corretos, esses terão que pagar caro quando ele voltar. Espero que você siga firme, sendo diferente. Diga não à opressão. Deixa Deus.